Celebrando os 125 anos da Bayer no Brasil, comemoramos com você um grande, positivo marco na história da hemofilia A no país. Uma nova opção de tratamento com fator 8 recombinante de longa ação, que através do Sistema Único de Saúde poderá ser usado na prevenção e controle de sangramentos para os indivíduos diagnosticados. Inovação, qualidade de vida, acesso, sustentabilidade, ciência para uma vida melhor. Você e Bayer é bom. Boa noite a todos, bem-vindos a esse novo webinar de hemofilia. Hoje estamos aqui com um excelente time, falando novamente de hemofilia. É um prazer estar aqui de novo com vocês, Margarete, Paula e Eric. Hoje o assunto e a oportunidade que a gente tem é de falar sobre o que está por vir em hemofilia. É um assunto muito vibrante, como em vários outros pontos de hematologia, principalmente. A gente vê que tudo começa a fervilhar e aumentar muito a velocidade, e acho que a gente precisa estar por dentro daquilo que está acontecendo no mundo, mas principalmente daquilo que está por vir aqui no Brasil. Então, eu queria só inicialmente apresentar a todos vocês, nós palestrantes, né, devia me colocar aqui por último, mas eu acabei ficando aqui, então só para comentar dos conflitos potenciais que eu tenho com a Bayer e com a Novo. Sou médica da Santa Casa, da faculdade e do Hemocentro lá da faculdade, o doutor Eric de Paula, do Hemocentro da Unicamp e também da faculdade da Unicamp, sem conflitos de interesse para essa palestra, a doutora Margarete Ozelo, da Unicamp, do Hemocentro, da disciplina e da faculdade também, com todas esses conflitos potenciais, mas também são tantos que na média não sobra nada. E a Paula, a mesma coisa também, representando a USP, coordenadora e coordenadora lá do Serviço de Hemofilia. Então, esses são os assuntos que nós entendemos que são principais para a gente tratar, onde a gente está aqui no Brasil. Eu tenho certeza que a gente está evoluindo, mas a gente precisa entender se a gente está par e passo com o resto do mundo. A maior novidade que a gente tem é a chegada dos fatores de meia-vida estendida, então que eles já são uma realidade para nós, nós precisamos estar preparados para eles. Quais são as adaptações que a gente deve fazer do ponto de vista de dose, de acompanhamento, eventualmente farmacocinética e laboratorial, para melhor aplicação dessa nova tecnologia, como que a gente vai, então, adequar tudo isso aí para a prática que a gente já está habituado a fazer. Nós pensamos, talvez, em programar uma coisa bastante prática. A gente gostaria muito que vocês participassem, trocassem impressões, sugestões, opiniões e experiências e dúvidas, claro, se vocês tiverem, e vai ser uma apresentação talvez um pouco menos formal. A gente gostaria de fazê-la bastante dinâmica, então contamos com a participação de vocês. Essa aqui é uma apresentação que eu acho que muitos já conhecem, né? Uma linha do tempo da hemofilia. Então, a gente vê lá, é bastante recente até, né? Em 1950, que se começou com a distribuição de plasma depois do CRIO, época que foi na Suécia que se começou, então, eventualmente até fazer o cuidado domiciliar, né? Para os pacientes, e que foram as primeiras experiências com profilaxia. É até um pouco surreal da gente pensar nisso hoje em dia, mas muito interessante. E aí, esse aumento é muito importante, primeiro, na segurança, nos produtos que a gente tinha para derivados de plasma para oferecer, depois com a melhora da segurança transfusional, e, por fim, agora novas moléculas de reposição do fator ausente, do fator 8, e agora novos moduladores de hemostasia e a terapia gênica. Então, para a gente ver que no mundo a gente tem outros fatores já disponíveis e tecnologias em estudo, e no Brasil a gente está chegando aqui nessa fase, né, agora começando a ter ou podendo ter no horizonte o uso de fato na nossa prática médica dos fatores de meia-vida estendida, né? Acho
que não tem dúvida, e todo mundo aqui que trabalha com hemofilia sente isso no dia a dia, a melhora que os nossos pacientes tiveram com a possibilidade, inicialmente, da dose domiciliar de urgência, mas depois com maior disponibilidade, com o secundário, mesmo terciário, é nítido o benefício que isso tem, e que não há dúvida que esse deve ser o tratamento de escolha para ser feito. E, por sorte, com essa melhoria, a gente vislumbra ainda ganhos maiores para esses pacientes, para realmente eles na sociedade. Indo para você comentar como está no Brasil o nosso protocolo, como você enxerga que está a aplicação da profilaxia e o que você acha que dá para a gente melhorar, se é que você vê uma possibilidade de aprimoramento disso. Ana, boa noite. Você direcionou essa, só porque deu uma cortadinha, você direcionou essa pergunta para mim? Para você, desculpa. Tá bom. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que, assim, eu vou começar a falar, mas eu certamente não sou a pessoa mais indicada para falar disso aqui, porque a história, né, que levou aos ganhos do protocolo, em particular da profilaxia no Brasil, ela foi construída por muitas pessoas, né, muitos médicos, muitos profissionais das equipes, pacientes e governos, etc. E eu participei certamente muito menos do que vocês desse processo. Mas eu acho que a gente teve um marco importante com a introdução da disponibilização da profilaxia primária em 2011, que modifica aí a forma de tratamento e rapidamente os produtos ficam disponíveis para os pacientes. E eu acho que o nosso protocolo ele foi revisado agora, em abril de 2022, pequenas modificações, mas com o objetivo de aprimorar, aí, em particular, a questão de dose, etc. Também acho que as colegas podem comentar, porque elas participaram da construção do protocolo e da revisão. E a impressão que eu tenho é que, no que diz respeito a esse protocolo, nós temos uma condição de atender de forma muito satisfatória a demanda dos pacientes no que diz respeito ao que está definido ali. É óbvio que há muito espaço ainda para melhoria, né? Na disponibilidade de determinados produtos, tanto na hemofilia A, na hemofilia B, a incorporação aí de novas tecnologias que estão surgindo, mas eu tenho a impressão que a gente vem conseguindo, num país com uma população muito significativa de pessoas com hemofilia, garantir uma estabilidade, um tratamento que faz muita diferença, que fez muita diferença, e de forma estável e consistente, que é algo que a gente, ainda bem, não tem tido descontinuidades, e isso faz com que a gente não perceba, às vezes, que isso também, infelizmente, no nosso país, é um aspecto positivo que é conquistado a duras penas e que tem que ser protegido, né? A gente não pode correr riscos de ter descontinuidade nos tratamentos. Então, acho que, com certeza, em resumo, há espaço para melhorar, sim. Vou deixar para vocês comentarem isso, mas acho que o que hoje um indivíduo que nasce com hemofilia no Brasil, ele tem oportunidade de ter uma vida normal e de lidar aí com, obviamente, mesmo no caso de desenvolvimento de complicações importantes, a gente oferece algumas saídas que são muito melhores do que as que eram disponíveis nos últimos anos e que, com certeza, vão melhorar ainda mais nos próximos anos, seguindo essa lógica de preservar
a estabilidade do programa, a sustentabilidade e a equidade, né? Então, acho que o que eu consigo falar agora é isso, mas um passo para vocês aí comentarem a mais. Paula, quer comentar também a sua experiência, a sua visão? E aí eu já acrescento uma pergunta, porque eu acho que é muito importante também a gente não ficar muito atrás, né? A gente tem um programa que abrange muitos pacientes, mas eu acho que também é uma coisa importante a gente se manter dentro das inovações. Você acha que é importante esse ganho para a gente também? Tá. Então, boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de participar, né, desse encontro, e eu acho que é bastante útil da gente dividir aqui as nossas dúvidas e as nossas angústias e o conhecimento, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que nem precisa a gente comentar de novo que o programa do Brasil ele já foi reconhecido internacionalmente, né? O fato de a gente ter um programa que qualquer paciente no Brasil tem acesso ao medicamento, né? E tem o mesmo acesso, independente da região onde ele mora, isso é fundamental, né? E isso diferencia muito o nosso país de outros lugares. Então, eu acho que isso é muito importante, foi uma conquista muito grande e que foi uma conquista de todos, né? De tratadores, de pacientes, do pessoal do Ministério da Saúde. Eu acho que é assim que a gente tem que caminhar, né? O Eric pontuou muito bem que a gente tem que garantir a sustentabilidade do programa, isso é um ponto muito importante, e eu acho que a inovação, a incorporação de novas tecnologias, ela é fundamental. Há pouco tempo a gente teve a incorporação de novas opções terapêuticas para o paciente que tem inibidor e que não responde à imunotolerância, né? Agora, a aprovação da Conitec dos fatores de meia-vida estendida, que ainda não está incorporado na prática, e eu acho que é importante essa discussão para a gente conhecer um pouco mais, inclusive, do que é esse fator, como incorporar, do que a gente está falando, né? O quanto que tem de ganho, quais seriam os pacientes que poderiam se beneficiar, o que acontece no mundo, como que é a experiência que aconteceu aí fora. Eu acho que a gente vai continuar nos mesmos regimes. O regime de tratamento, o regime de profilaxia, não tem dúvida nenhuma, que é o padrão ouro, né? E contando também que um novo produto, a gente não vai modificar a maneira como a gente avalia esses pacientes. Quer dizer, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? A gente mantém, e que isso já está implementado em todos os centros. Eu acho que, não sei se Margarete quer comentar alguma coisa, antes da gente entrar um pouquinho mais sobre o fator de meia-vida estendida e abrir para discussão, porque todos nós vamos aprender um pouco, né? Isso é uma novidade para a gente. Se eu puder complementar, antes de mais nada, boa noite a todos, é um prazer estarmos aqui nesse diálogo, né? E até revendo aonde estamos e aonde até pretendemos dar os próximos passos. Eu concordo com o que foi dito, quer dizer, é um motivo de muito orgulho para todos nós, o programa que nós temos para atendimento dos nossos pacientes, muito focado na equidade, na universalidade, e, inclusive, eu queria enfatizar que as mudanças que foram publicadas nessa última portaria de abril, quer dizer, ela tornou o protocolo de profilaxia primária um pouco mais abrangente, incluindo situações específicas sobre o momento de iniciar a profilaxia, e acho que isso melhora muito esse entendimento, que, assim como é preconizado pela Organização Mundial da Saúde e pela Federação Mundial de Hemofilia, a profilaxia é a maneira, o gold standard, a forma que nós devemos, o state of art, para a gente tratar a hemofilia nos casos com fenótipo grave, e isso ela tem o seu momento de iniciar o quanto antes para evitar as sequelas que a gente sabe que podem ocorrer na ausência de uma profilaxia eficaz. Então, os próximos passos agora é a gente também
começar a ter possibilidades de novas tecnologias, que são muitas que vão surgindo, e que a gente pode ter grupos ou alguns pacientes em particular podem até ter um benefício maior sobre isso. Eu acho que é isso que um dos intuitos dessa discussão aqui, a gente até receber também esse feedback das pessoas, da população, de vocês que estão participando, sobre algumas visões desse novo passo, que seria o primeiro deles, então, a incorporação que já foi aprovada de produtos do fator 8 de meia-vida estendida, ou também chamado de longa duração. Muito bem. Então, você quer comentar alguma coisa, Paula? Não, eu ia pedir para você passar o próximo slide. Então agora eu que vou E pedir para aí? você comentar um pouquinho, então, sobre essa tecnologia e esses fatores, tá bom? Então, assim, eu vou só fazer uma introdução ao tema, né, do que a gente está falando. Então, o que é um fator de meia-vida estendida? São técnicas que são utilizadas para impedir que o fator seja degradado na velocidade habitual. Então, para prolongar um pouco, para postergar o clareamento do fator. E aí eu estou falando dessas técnicas tanto para fator 8 quanto para fator 9. Então, tem técnicas em que você adiciona moléculas, né? Então você pode ter a fusão ou com a albumina ou com a porção FC da imunoglobulina. Lembrando aqui que a albumina ela só é aplicada para o caso de prolongamento da meia-vida do fator 9, ela não se aplica ao fator 8. Para o fator 8, então, eu tenho a técnica de fusão com o fragmento FC da imunoglobulina, e eu tenho a possibilidade de fazer uma adição do polietileno glicol, a pegilação. Essa é uma metodologia que já foi utilizada em diversas drogas, não é uma coisa nova, né? E isso vai aumentar o volume da molécula e diminui o clearance renal. O PEG, então a gente vai ver um pouquinho mais para frente, hoje a gente vai focar um pouco mais no fator 8, né? O foco maior da discussão vai ser no fator 8, mas mostrando aqui que para o fator 8 a gente só tem a fusão com o UFC e a pegilação. Próximo, Ana. Paula, e você pode comentar um pouco a respeito da diferença dessa metodologia para o fator 9 e para o fator 8? Tá. Então, assim, a gente tem, falando aí do fator 8, essas moléculas de longa duração, elas têm uma diferença muito importante no tempo de meia-vida desses fatores. O fator 9, a gente sabe que tem um efeito muito maior do que o fator 8. A gente consegue aumentar mais de 3 a 5 vezes a meia-vida do fator 9, enquanto que com o fator 8, essa meia-vida ela aumenta 1,5, até 1,8 vezes a meia-vida. E as moléculas de fator 8, elas são provenientes de linhagens celulares diferentes, né? A gente tem aí 4 produtos no mercado. A gente tem um produto que utiliza a tecnologia de fusão da porção FC da imunoglobulina, que é um produto da Sanofi, e os outros 3 produtos, eles utilizam a técnica de pegilação. Além disso, não só com relação à linhagem celular, mas o fator 8, a molécula do fator 8, ela pode ser modificada. Então, nós temos três produtos que alteram o domínio B do fator 8. Tem um produto que é o fator 8 completo, tem 2 produtos que tem a deleção do domínio B, e tem um que eles chamam de domínio B truncado, né? Passa, por favor, Ana, o próximo. Que a gente vai ver a meia-vida, então o impacto dessas metodologias, dessas tecnologias na meia-vida do fator. Então,
eu tenho uma meia-vida, quando a gente considera o fator 8 padrão, o standard, ele tem uma meia-vida de 8 a 12 horas. Aqui, essa meia-vida pode chegar a 19 horas, 19 a 20 horas, 16 horas, 19 horas, quase 20 horas. Então, aumenta bastante. Isso tem um impacto importante quando a gente pensa no número de infusões que o paciente precisa receber, no nível de vale que fica o fator. A gente vai conversar um pouco mais para frente sobre as vantagens dessa molécula de meia-vida estendida. Nos pacientes, nos estudos iniciais, a gente vê assim, um esquema de doses, o impacto disso é que você vai reduzir, você pode reduzir, né, o número de infusões. Então, eu posso fazer a cada 3 a 5 dias, tem produtos que têm um esquema de 2 vezes por semana, habitualmente a gente utiliza para o fator 8, 3 a 4 vezes por semana a reposição do fator. Aqui tem produto que tá liberado para fazer até uma infusão semanal. Mas você reduzir de 3 para 2 vezes ou até uma vez, você pode reduzir aí em 30% a 35% o número de infusões. Isso pode ter um impacto importante na vida do paciente, pode melhorar a qualidade de vida. Então, assim, qual paciente que pode se beneficiar? Isso que a gente vai conversar um pouco, né, hoje. Em que paciente que eu poderia ter algum lucro, o que o paciente espera, um paciente que tem muita atividade física, que tem que manter um nível mais alto de fator e que faz aplicação quase que diária, ou dia sim, dia não. Então, eu acho que é isso que a gente vai conversar daqui para frente. E toda vez que a gente fala de um novo produto, são 2 coisas que a gente precisa pensar, né? A eficácia e a segurança do produto. Então, não adianta ter um produto que não seja pelo menos tão eficaz quanto o produto que eu já tenho disponível. E segurança, quando a gente fala de segurança em termos de fator, é lógico que a gente vai pensar em desenvolvimento de anticorpo. Anticorpo contra o fator ou até anticorpo contra a droga, assim, por exemplo, contra a pegylação, né? Contra não só anticorpo que vai inibir a atividade do fator. Tá? Anafilaxia é outra coisa, hipersensibilidade é outra coisa. Então, essas moléculas, elas se mostraram, né, moléculas eficazes, né, são no mínimo tão eficazes quanto o fator 8 standard, fator 8 padrão, e eles, quando utilizados em pacientes previamente tratados, eles não mostraram um aumento de desenvolvimento de anticorpo inibitório, né? Lógico que tem relato aí de anticorpo anti-PEG, né? Mas muito sem efeito de diminuir a atividade do fator 8. Tá? Com relação a... Nem todas essas drogas foram utilizadas em crianças não previamente não tratadas, os PUPs, que a gente chama, que é a população que tem mais risco de desenvolver inibidor, porque a gente sabe que o inibidor ele desenvolve, em geral, até 50 dias de exposição, que é a fase mais crítica para o desenvolvimento do inibidor. Por quê? A gente sabe que na Europa existe uma certa preocupação com relação à pegylação, então não está liberado o produto para crianças menores de 12 anos, todos os produtos pegylados, e então nem todo produto está liberado para todas as faixas etárias. Não sei se Margarete e Eric querem comentar alguma coisa, antes da gente ir um pouco mais para frente, para a gente tentar discutir um pouco mais da prática clínica com o uso desses fatores. Paula, Lembrar que muitos são feitos em cima de uma molécula já conhecida e já usada, né? O fator 8 recombinante, ele já foi desenvolvido com isso tudo que você descreveu, né, Paula? Com essa linhagem recombinante, e aí foi acrescida essa molécula adicional por fusão ou por pegylação, né? Então, na maioria já tem uma molécula de base. Correto. Só uma outra coisa, Ana, eu comecei a falar aqui que o impacto para a hemofilia B, para a meia-vida do fator 9 é muito maior,
e só lembrar o porquê. Por que tem essa diferença aí do fator 8 e do fator 9? A gente sabe que a meia-vida do fator 8, ela depende muito do fator von Willebrand. Quem transporta o fator 8 e protege o fator 8 contra a destruição ou clearance é o fator von Willebrand. Então, por isso, não se conseguiu esse resultado tão importante, porque vai ficar muito preso na meia-vida do fator von Willebrand. Então, essa diferença de meia-vida e com fator 9, que você aumenta em 3 a 5 vezes a meia-vida, porque não tem o fator von Willebrand, ele não é importante no transporte do 9, ele tem um impacto bastante importante, por isso não se consegue esse mesmo resultado de prolongamento, mesmo utilizando moléculas semelhantes, né, para utilização. E o que você falou é extremamente importante, porque essas moléculas que sofrem essa modificação, elas já são moléculas conhecidas, já são utilizadas na prática clínica. Quem imaginou que a gente ia querer se livrar do von Willebrand, né? Como tudo em hemofilia, aqui em hemostasia, a gente está sempre nas duas beiradas, né? E Eric e Margarete, não sei se vocês querem comentar também, ou se já tem até alguma prática ou experiência com esses fatores. Bom, eu posso comentar, na verdade, aqui na Unicamp a gente teve a oportunidade de participar de alguns estudos antes mesmo da aprovação desses fatores de longa duração, e muitos dos nossos pacientes continuam em uso de diferentes produtos usando diferentes tecnologias. A gente vê, de fato, um impacto, um benefício, muitas vezes no número de infusões, mas algumas vezes de uma outra maneira, até você, uma das estratégias, talvez você não aumente, não diminua, não reduza, ou não tenha um impacto tão grande no número de infusões, mas você eleva o nível de vale, né? Aquele nível mais baixo antes da próxima dose. E isso é um benefício, você acaba tendo um benefício em termos de segurança e de eficácia na proteção contra o sangramento. Então, assim, a nossa experiência é muito positiva. Nós não temos relato entre os pacientes, foram vários, com diferentes produtos, de nenhum evento adverso relacionado à droga que pudesse chamar a atenção. E mesmo só reforçando sobre a descrição de alguns anticorpos anti-PEG, e isso não é inibidor contra o fator 8, nem contra o fator 9, do que foi descrito, ele não tem repercussão clínica. Então, e lembrando que, acho que já foi dito, quer dizer, essa molécula do polietileno glicol, que é o PEG, ele é amplamente utilizado em diversos produtos, não só em medicações, mas até em produtos que estão no nosso dia a dia. Então, a gente é já muito exposto a essa molécula sem nenhum risco ou dano. Então, eu acho que realmente é uma tecnologia já muito bem conhecida e, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia muito importante para ampliar essa meia-vida dos fatores, inclusive do fator 8, apesar da sua limitação, já que o fator 8 tem essa questão do fator de von Willebrand. Mas há um benefício que ele não vai ser comum a todos os pacientes. Alguns pacientes vão ter um benefício e um impacto muito maior do que outros, mas eu acho que aí também tem a ver com a personalização do tratamento, e é por isso que ter essa opção é muito vantajoso para a nossa população de pacientes. Eric, eu estou vendo que estão chegando aqui algumas perguntas com relação à aplicação na prática aqui no Brasil do fator. Esta vez a gente possa deixar para o final, porque a gente vai tentar abordar isso ainda aqui, e acho que essa é a grande discussão, na verdade, né? O que a gente quer justamente trazer para hoje é essa discussão que talvez seja mais interessante. Você quer comentar alguma coisa sobre os fatores? Eu queria pedir, na verdade, para vocês, em particular, não sei, todos que tiveram aí experiência com, tanto na fase de estudo clínico ou já mais exposição a essa coisa,
que vocês comentassem um pouco dessas meias-vidas que a gente vê, né, nessa tabela, e o quanto que a nossa tentação é comparar uma com a outra e já tentar traduzir isso diretamente numa conta matemática simples para o que vai acontecer na vida real. E como é que é isso? Vocês poderiam falar um pouco o que isso representa, esse valor, em relação ao que acontece na prática? Assim? Éric, eu não tenho prática nenhuma, não tenho nenhuma experiência. Então, o que eu vou te falar é, na verdade, existe uma variação muito grande entre os pacientes. Por quê? Por exemplo, dependendo da quantidade de von Willebrand que o paciente tem, ele já tem uma meia-vida maior ou menor. Uma outra coisa que é interessante, tanto que assim, depois a gente vai comentar mais para frente, eu acho que a coisa de colocar na prática, né, quais os pontos que a gente deveria comentar, se o paciente tem muita atividade física, ele precisa de um nível mais alto de fator. Então, eu acho que é um conjunto de... Eu não tenho a menor experiência, não participei de nenhum estudo clínico, mas do que eu li, né, e do que eu tenho conversado com outras pessoas que já tiveram a experiência, parece que continua o mesmo conceito de personalização, de individualização do tratamento, mas aí a gente vai ver, tem um gráfico aí mais para frente mostrando da farmacocinética, a possibilidade de você manter um nível de vale, como a Margarete falou, um nível de vale mais alto, evitando mais aqueles sangramentos subclínicos, né? Diminuindo o número de sangramento anualizado, né? ABR, sangramento... Gente, socorro. Taxa de sangramento anualizado. Taxa de sangramento anualizado, exatamente. E também o pico, que é importante, porque dependendo do tipo de atividade que o paciente que faz muita atividade física, enfim, se ele está mais protegido, ou um paciente que já tem uma farmacocinética mais reduzida, ele pode ter um ganho com isso. O paciente muito sangrador. Então, são todas coisas assim, não existe uma fórmula única, né, como a gente já aprendeu, mesmo para o uso do fator padrão, né, não existe uma fórmula e a gente tem que individualizar. E eu acho que é extremamente importante que a gente faça o estudo farmacocinético desses pacientes antes de começar e definir bem qual é o objetivo. Eu acho que a Margarete já teve a experiência, eu acho que a gente pode aprender um pouco aí com ela. Tá, se eu puder só implementar algumas questões aí. A Paula já falou uma coisa que é muito importante, quer dizer, quando a gente fala minha vida estendida, e aqui tem até nessa tabela algumas medidas aí da meia-vida, mas a gente tem uma grande variabilidade entre pacientes, como ela já falou, e vários fatores que acabam determinando ou influenciando essa meia-vida. Isso não significa que para o paciente utilizar um produto ou mesmo trocar para um produto, a gente precisa ter o estudo farmacocinético, a determinação da meia-vida, embora isso hoje em dia está cada vez mais acessível. Então, a gente tem, e a gente teve até a oportunidade recentemente de ter uma discussão sobre o acesso, por exemplo, ao WAPS-EMO, que é um estudo populacional de farmacocinética para diferentes produtos, e com 2 pontos a gente facilmente consegue determinar alguns parâmetros de farmacocinética, mas lembrar que a individualização do tratamento nada mais é do que, por exemplo, você avaliar o que a gente chama do desfecho clínico. O paciente em profilaxia, o objetivo é não ter os escapes hemorrágicos, não ter os sangramentos. Então, uma das primeiras questões da individualização e da personalização do tratamento é você encontrar um esquema que ele seja adequado para o seu paciente, considerando as atividades físicas que ele faz, como é o dia a dia, você encontrar um esquema de profilaxia melhor. E não tem dúvida que, se eu tiver uma tecnologia em que, de uma maneira geral, eu vou ampliar, estender essa meia-vida, e aumentar, por exemplo, o nível de vale, muitas vezes você consegue, às vezes, com a mesma dose, ou diminuindo o intervalo entre as infusões, você ter
o mesmo benefício. Isso é importante como uma estratégia para o tratamento dos pacientes. A nossa experiência, os pacientes que utilizaram, eles estavam em pesquisa clínica, então, inicialmente, às vezes usava-se uma vez ou 2 vezes por semana, ou a cada 4 dias, algumas vezes com doses maiores, mas a gente vê que na fase de extensão a gente conseguiu ajustar. Na maioria das vezes, a gente tinha também o acesso a alguns dados de farmacocinética, mas sempre lembrando que o dado mais importante é você realmente encontrar o esquema de profilaxia para o seu paciente em que ele não tenha eventos hemorrágicos. E isso, às vezes, depende de ajustes até muito mais simples, que é você encontrar os dias, por exemplo, das infusões que vão ser de maior proteção para o seu paciente, conforme a atividade física que ele vai ser exposto, se é mais no final de semana, se é durante a semana, conforme as atividades que ele tem. Então, esses ajustes são muito importantes. E essa tecnologia de meia-vida estendida nada mais é do que mais um passo para a gente conseguir, às vezes com uma mesma dose ou com intervalos maiores, você ter esse mesmo benefício. A gente vê aqui, inclusive, né, a variação de possibilidade de dose, de 30 a 60, cada 3 a 7 dias, então tem uma amplitude também de possibilidade nos esquemas, não é só para essa, mas a gente consegue ver isso para tudo que eu acho que acaba, na prática, tendo múltiplas opções, né? Eu vou só passar para frente. Esse aqui é o resultado, na verdade, existem vários, a gente não quis ficar... Acho que já está amplamente divulgado, essas medicações já foram avaliadas, aqui já passaram pelo escrutínio, inclusive das autoridades sanitárias locais, já foram aprovadas, então eles têm a eficácia e segurança atestadas, acho que a ideia nem era discutir isso, mas talvez trazer mais dados mesmo de vida real. Então, aqui é um exemplo, existem vários, testando várias dessas moléculas. Aqui é uma experiência austríaca, que foi a observação da troca de pacientes que estavam em esquema de profilaxia com fator 8 habitual para o fator 8 de meia-vida estendida. Então, só reforçando esse conceito da diminuição, então, o tratamento pré com a profilaxia antes da troca e depois da troca, e o número de infusões também antes da troca para o novo esquema, com o fator de meia-vida estendida, e após a troca. Então, mostrando, de fato, uma diminuição da taxa anual de sangramento, anualizada de sangramento, e também do número de infusões, havendo até uma variação menor, mas a gente vê que tem pacientes que às vezes mantêm, e isso na média diminui. Tem outras experiências até, e pode haver diferença de utilização ou dos esquemas de utilização com relação, que é isso que já estão comentando, e a gente vai reforçar isso mais para frente também, de novo, com relação ao número de doses. A gente, inicialmente, tem um pouco essa ideia de que haverá a diminuição ou aumento, a diminuição da frequência, mas talvez essa não seja a melhor aplicação, dependendo do paciente, né? E aqui, acho que isso que a Paula já comentou, também a Margarete, que são essas opções que você pode fazer. Então, optar por diminuir a frequência ou aumentar o vale, manter a frequência de aplicação e aumentar o vale. Então, aqui como exemplo, isso aqui é um exemplo muito mais a título de base para a discussão do que, de fato, como uma proposição real de protocolo, mas aqui nesse exemplo, eles estão usando 2 infusões de 50 unidades, ou então 3 de 35, o paciente até pode ter um aumento do vale, mas o muito importante aqui foi a diminuição da infusão. E aqui você mantém os mesmos dias de infusão, com a mesma dose, 3 doses de 35 unidades, mas você aumenta significativamente o vale. É claro que isso aqui vai variar de paciente a paciente, também já foi comentado, a resposta é individual ao fator de cada um, então há pacientes já com possibilidade de
meia-vida mais longa, né, a utilização mais longa do fator infundido, e acho que isso aqui talvez se preste a perfis diferentes dos pacientes, né, e daí eu de novo peço para vocês comentarem. Paula, não sei se você pode só repetir um pouco a sua opinião, talvez para pacientes que tenham maior dificuldade, às vezes por estarem no trabalho, de transporte, de acessibilidade ao fator, ou mesmo de acesso venoso, e outros pacientes com maior atividade física. Então, a gente já começa a ter mais opções, talvez, inclusive, de personalização do tratamento. Você pode comentar, Paula? Eu acho que é exatamente isso, né, Ana, que você falou. E a Margarete também já comentou, que, na verdade, não significa que todo mundo vai diminuir o número de infusões. Vai depender do objetivo, do perfil do paciente, se ele é um paciente que, de base, já tem uma farmacocinética desfavorável, que o fator dele dura menos tempo, ou que ele tem muita atividade física, ou que ele tem um acesso venoso ruim. E o que se sabe também é que você pode ter um impacto na adesão ao tratamento. Muitos pacientes, por conta da necessidade de muitas punções, eles abandonam, eles não usam adequadamente a profilaxia como deveriam utilizar. E com isso acabam tendo sangramentos de escape e que isso, lógico, que prejudica a saúde articular. Então, o que se acredita também é que com essa possibilidade de redução de número de infusões, possa melhorar a adesão do paciente ao tratamento. E tem relatos de fora que falam, inclusive, que pacientes que tinham indicação de fazer profilaxia e não faziam por conta do impacto desse número de infusões, como você falou, Ana, às vezes o paciente tem que acordar mais cedo, não quer ficar aplicando o fator, e isto possibilitou a adesão ao tratamento profilático, que ele já tinha indicação. Então, esse é relato externo, né, de outros países. Então, os pacientes que tinham indicação de profilaxia não faziam por conta da não tinham vontade de ficar fazendo infusão 3 vezes por semana, e eles passaram, então, a fazer o tratamento adequado pela possibilidade de fazer um número menor de infusões, e aí sim eles aderiram à profilaxia. Então, são coisas que, assim, tem vários estudos de vida real que a gente vê que as coisas são diferentes, nem todos os países têm exatamente os mesmos resultados, né? Uma variação individual. Tem países em que a adesão não teve muita diferença, tem outros países que sim, aumentou a adesão dos pacientes ao tratamento, inclusive com inclusão de pacientes que não estavam sendo tratados profilaticamente. Tem país que o número de sangramento de APR não modificou muito, mas qual é a necessidade daquele paciente em particular? Se é uma necessidade de menor, tem dificuldade de acesso venoso, o ideal para ele é que a gente diminua o número de infusões. Se ele tem um perfil farmacocinético pior, um paciente muito sangrador, o ideal não é mudar o número de infusões, mas garantir um nível de vale um pouco maior. Né? E por isso que eu acho que é importante esse gráfico que a Ana trouxe aí, que mostra muito claramente. Então, não é uma regra geral. Eu acho que a gente tem que individualizar, continuar com a ideia de individualização e levando em consideração o que a Margarete falou, da possibilidade... Espera, agora que eu percebo que desapareci. De não ter a obrigatoriedade de se fazer uma farmacocinética, mas a gente tem que garantir que esse paciente não tenha sangramento. Então, a resposta clínica desse novo esquema, desse regime terapêutico. Posso fazer eu vou fazer a gente está recebendo uma quantidade grande de perguntas aqui, e elas se encaixam bastante aí no que vocês estão falando. Então, eu vou lançar algumas aqui, vou tentar começar pelas que supostamente são de resposta mais direta, para a gente chegar nas finais, né? Então, uma das perguntas aqui, né, diz respeito à questão, e aí depois vocês, por favor, comentem, né,
da questão da incorporação, né? Se o protocolo já está sendo elaborado, tem previsão. Pessoas com hemofilia estão ansiosas para receber os benefícios desses produtos. Eu não estou participando aqui formalmente em nome da coordenação, estou como convidado da BHH, mas, obviamente, eu posso falar, porque isso também é uma coisa que envolve as minhas colegas aqui, mas nós já estamos, sim, discutindo as maneiras como o que tem que ser discutido para que seja incorporado aí, do ponto de vista técnico, que é basicamente essa discussão que a gente está fazendo aqui, né? Haverá um nicho específico de pacientes ou não, haverá a questão das doses. Então, o que se chama aqui na pergunta de protocolo, que a gente não sabe exatamente, né, se chamará assim, ele está sendo, sim, discutido. Todo mundo, ou a maioria das pessoas, sabem que a incorporação ela veio com algumas condicionantes, essa não é a única, né? Então, essa é uma condicionante que a gente está trabalhando para que ela não seja algo que atrase essa incorporação, essa realização aí, efetivação da incorporação, que é o objetivo de todos aqui. Tá? Uma outra pergunta diz respeito aqui à questão do uso em um dos produtos que foi incorporado, ele não pode ser, ele foi incorporado acima de 12 anos, isso eu vou fazer um comentário rápido aqui, depois os meus colegas, se quiserem, podem complementar, mas isso está relacionado ao registro do produto na Anvisa, né? Então, não há como fazer uma incorporação que passe por cima do registro do produto na Anvisa. Então, isso, obviamente, tem que ser modificado para que possa ser feito, então, o uso na faixa etária. Então, não é uma questão que a gente pode influenciar, né? E aí eu vou fazer umas perguntas aqui mais diretas para os meus colegas. Algumas perguntas aqui sobre o uso desses fatores, como é que é a resposta no tratamento de sangramentos agudos, no tratamento de sangramentos graves, cirurgias e etc. Vocês poderiam fazer algum comentário sobre isso? E sobre isso que eu falei também antes. Isso. Eu posso, até por experiência, a gente já fez procedimentos, cirurgias, tratamentos, então esses produtos têm essa vantagem de você poder utilizá-los, obviamente. A gente está falando aqui de um tratamento de reposição com o fator 8, então você pode utilizá-los com essa vantagem que você acaba atingindo níveis mais altos com uma mesma dose, ou por um tempo mais prolongado você ainda tem a ação dos medicamentos. Então, sem dúvida nenhuma, tanto para sangramentos, qualquer tipo de sangramento, ou para procedimentos, você pode utilizá-los. As doses, algumas você faz alguns ajustes do que normalmente a gente usava com o fator que a gente chama standard, né, com os produtos que não são de meia-vida estendida, mas você nem sempre você precisa fazer grandes ajustes. Se você tiver condições de monitorar, é sempre interessante fazer o monitoramento, principalmente cirurgias em que você faz uso de altas doses por um tempo mais prolongado. Então, é totalmente possível. Perfeito. Uma outra pergunta aqui diz respeito se já há informações sobre o impacto desses produtos na indução de formação de inibidor. Vocês já falaram nisso, mas acho que se puder alguma de vocês tocar especificamente nessa questão, acho que vai atender essa pergunta. Como a gente já falou lá para trás, né, não é preocupante. A Ana já até comentou que, na verdade, são drogas que são fatores que já tinham sido utilizados, o fator recombinante que já foi utilizado, a pegilação ou a fusão com fragmento FC da imunoglobulina não aumentou o risco de inibidor, então a segurança do produto ela está garantida, né? O que mais, Eric, que você falou? Essa era uma pergunta mais relacionada à segurança mesmo. Eles são seguros, se mostraram seguros. Lembrando que
nem todos os produtos foram avaliados em crianças abaixo de 12 anos. Então, o que o Eric falou, que é o registro da droga da Anvisa, é porque não foi feito o estudo em crianças abaixo de 12 anos. Então, tomar cuidado quando a gente usa uma droga para ver em que população que ela está liberada, né? Cada droga está liberada, foi feito o estudo e viu a segurança daquele produto em determinadas populações. E por isso, alguns produtos não estão liberados porque não foi feito o estudo clínico para determinadas populações. Obrigado, Paula. Margarete, uma pergunta aqui que eu acho que tangencia tudo que a gente está falando, né? Mas é importante, porque mostra, tem que lidar com, entender um pouco essa percepção, que eu acho que ela é absolutamente legítima. No caso do fator 8 de longa duração, considerando que a mudança de 3 para 2 infusões pode melhorar a qualidade de vida, por que somente alguns pacientes seriam escolhidos para utilizá-lo? O escolhido está entre aspas, indicando justamente essa preocupação de quem faz a pergunta, né? Por que a gente não coloca isso para todo mundo? O que você poderia falar a respeito disso? Bom, eu acho que até no início da nossa conversa aqui, Eric, você já comentou muito sobre o nosso programa, que é um programa abrangente, é um programa que a gente sempre tem essa questão da equidade, da universalidade, e sempre estrategicamente a gente busca estabelecer critérios de inclusão e sobretudo, visando inicialmente a segurança, mas também qual é o grupo que vai se beneficiar mais e qual é o grupo que a gente universalmente no nosso país consegue atender. Então, se todos lembrarem, mesmo quando houve a incorporação do fator 8 recombinante, teve algumas estratégias dessa incorporação, abrangendo determinadas faixas etárias e depois estendendo, conforme a gente tem a disponibilidade dos produtos. Eu acho que isso é uma questão importante, lembrando que tem diferenças aí na questão da aprovação para determinadas faixas etárias. Os estudos foram alguns realizados, inclusive estudos de PUBs, nem todos publicados, então isso a gente tem que ser sempre muito atento o que os estudos mostraram conforme as diferentes faixas etárias e qual é a aprovação para a gente determinar, então, dependendo do montante que vai ter disponível, quais são os grupos que vão se beneficiar mais e que atenda a determinada população. Se isso depois vai se estender para outras indicações, eu acho que isso é o que a gente tem visto no nosso programa e o que nos deixa seguros que talvez não inicialmente, mas posteriormente a gente vai abrangendo outras prioridades, né? Essa é a minha opinião. Não sei, Eric ou Ana, Paula, se vocês querem complementar sobre essa estratégia. Eu vou confessar que eu perdi aqui uns pedaços por causa da internet, mas acho que talvez assim a primeira ideia é a gente usar mais no paciente com perfil sangrador, né? Que talvez esse é o que tivesse a maior vantagem. Acontece que o perfil sangrador ele tem também algumas questões, que pode ser por aderência, por atividade física ou mesmo porque não é aquele que consegue aproveitar, cuja farmacocinética não é tão adequada, né? A gente até discutiu aqui de colocar uns dados, porque tem estudo mostrando que é justamente esse o paciente que vai se beneficiar mais, aquele com a farmacocinética pior, com o fator habitual, sem a meia-vida estendida. Esse é o que tem a maior vantagem, mas de tudo que a gente discutiu, a gente vê que o paciente pode ter ganho clínico, ele pode ter ganho de qualidade de vida, ele pode ter ganho ortopédico, né? Então, há várias facetas para além só do fenótipo sangrador, né? Que talvez seja o mais óbvio, assim. Então, eu acho importante, acho que a gente não tem como fugir da indicação de base ou das limitações de indicação que já estão pré-determinadas pela Anvisa. Acho que também a gente precisa entender que a gente já tem um tratamento bom, então o que a gente quer é melhorar esse tratamento, né? Não é que a gente vai mudar para alguma coisa muito diferente, assim, o que a gente tem
é adequado para esses pacientes, a gente realmente busca vantagem em algum ponto, né? E é necessário usar bem o recurso para ter em mente o objetivo que a gente tem e fazer bom uso do recurso público. Usando bem, provavelmente esses fatores até trarão vantagem para o programa, né? O que se espera que aconteça. Perfeito. Uma pergunta aqui importante, algumas perguntas que convergem para a mesma questão, diz respeito à importância aí da farmacocinética, né? Da avaliação farmacocinética no paciente. Então, tem uma pergunta que eu vou ler exatamente, né? A farmacocinética com o MyPK-Fit servirá para esses fatores de longa duração? Como se realizará a farmacocinética para este fator? Enfim, então, se vocês puderem. E também aí a questão do monitoramento laboratorial, acho que merece um comentário também, como é que é o monitoramento laboratorial, se há especificidades, por favor. Bom, se quiser que eu complemente sobre isso, então, essas ferramentas populacionais de farmacocinética, elas são construídas conforme o produto, né? Então, o MyPK-Fit, ele abrange tanto o Advate, que é o nosso fator 8 recombinante, que a gente tem no nosso programa incorporado, e ele também, o Adynovate, que seria esse produto que a gente tem hoje, peglado, mas não outros produtos. Mas existe uma ferramenta que o uso dela é disponível, é só fazer um cadastro, que foi desenvolvido pelo grupo do professor Afonso Iorio, no Canadá, que é o APS, que ele hoje tem vários diferentes produtos, inclusive os produtos de longa duração, e você informa qual é o produto e quais são os seus resultados, e que você consegue ter disponível qual é a farmacocinética, os parâmetros farmacocinéticos do seu paciente. Então, assim, é possível fazer a avaliação de farmacocinética. Em relação ao laboratório, isso depende muito, muito rapidamente, quer dizer, a gente tem duas técnicas principais de dosagem para quantificação da atividade hemostática do fator 8, né, que um é aquele coagulométrico, que em inglês a gente chama de one stage, ou de um estágio único, que ele é baseado no TTPA, tem diferentes reagentes, diferentes combinações de reagentes que podem ser usados, e o outro é o cromogênico, que são kits específicos que você usa também, que a tecnologia ela independe da avaliação do TTPA. O que se tem de diferentes produtos, a gente vê que algumas combinações têm alguns, principalmente no coagulométrico, que eles têm um resultado que demonstra mais a realidade do que outros. Então, vale a pena sempre, e isso a gente tem a própria Federação Mundial de Hemofilia, ela tem orientações sobre quais são os testes que foram testados e validados para determinado produto. E dito isso, acho que nós, principalmente nós médicos, é muito importante que a gente informe o laboratório, assim como a enfermagem, o grupo todo da hemofilia envolvida, quando se faz o monitoramento ou se quer avaliar a atividade de um determinado produto, o laboratório precisa receber informação qual foi o produto que o paciente recebeu, porque esses dados são importantes para o laboratório também poder saber, quando libera o resultado, se pode haver alguma interferência dos reagentes e da metodologia utilizada. Então, isso também é uma questão que a gente tem que se habituar a fazer, esse diálogo muito próximo com o laboratório, com o produto que o paciente está utilizando. Essas informações todas são imprescindíveis. Tem mais alguma pergunta, Eric? Perguntas novas não. Tem uma questão aqui que retoma na dúvida sobre tempos, né, e prazos e aquisição e etc. desses fatores. Acho que dá para falar aqui é que nós que estamos envolvidos assim com o programa, de qualquer lugar, a gente quer que isso aconteça o mais rapidamente possível, né? Então não há nenhum tipo de
interesse em protelar isso. Agora, são processos complexos, né, que envolvem partes que nem se encontram aqui. Então, o processo de incorporação, como eu já disse, ele trouxe algumas novidades, né, que acho que não vale a pena a gente detalhar aqui, mas ele trouxe algumas novidades, como condicionantes, que é uma questão relativamente nova, né? Também a forma de incorporação, de não ser uma classe, e sim produtos específicos, a já mencionada diferença de idade entre um e outro. Então, tudo isso traz desafios para as pessoas responsáveis pela aquisição e disponibilização desse produto, que estão sendo abordados aí com muita seriedade, mas que muitas vezes envolvem diferentes instituições e diferentes elementos aí que tornam a situação muito complexa. Mas do ponto de vista de objetivo, o objetivo de todos é incorporar, é que isso esteja disponível o mais rapidamente possível. Então, eu não consigo falar de um prazo aqui, é uma resposta que eu entendo que pode soar como uma resposta muito genérica, mas ela é muito verdadeira, no sentido de que é um processo que a gente gostaria que fosse mais simples do que ele é, e, de novo, ele está sendo conduzido tendo como no horizonte também um aspecto muito importante, que é a segurança da disponibilidade de tratamento para todos, né? Um processo desse, a gente tem que tomar cuidado para, na condução, não colocar em risco o acesso dos pacientes ao tratamento. Então, tudo isso tem que entrar na equação, e está entrando. Isso vai acontecer, acho que ficou claro aqui os benefícios dessa incorporação. Em paralelo, o programa tem um monte de outras coisas que a gente não falou muito aqui, mas que ele também pode e precisa de aprimorar. Então, esse é um dos, e a gente está trabalhando para que isso aconteça com a contribuição fundamental das pessoas que são os protagonistas aí desse programa, dessa história toda, que são as minhas colegas, os profissionais da saúde dos centros e os pacientes, através de suas organizações, que também foram muito importantes e devem continuar sendo, empurrando esse programa para frente. Naturalmente, a indústria farmacêutica também, que, através do investimento, da disponibilização desses produtos, torna possível que os tratamentos possam melhorar. Então, todo mundo trabalhando junto, não tem ninguém trabalhando contra, e a gente vai chegar lá. Ótimo. E, bom, essa é nosso último slide, que acho que a gente já discutiu extensamente, né? Quem seriam os pacientes que mais se beneficiariam. Então, se é quem sangra mais, se é quem tem dificuldade de acesso. Lembrar, a gente discutiu aqui no outro webinar as diferenças do Brasil, as diferenças regionais, de distâncias, inclusive, com relação ao centro. A gente precisa sempre considerar, acho que nós que estamos em grandes centros, a gente pensa de uma forma, mas não é exatamente assim que acontece no Brasil todo. O paciente que tem uma meia-vida mais curta do fator 8, ou mesmo aquele que tem, por idade, por adolescência, por qualquer motivo, tem uma menor aderência sempre ou momentaneamente. Eu acho que são talvez perfis que pudessem se beneficiar. Lembro aos meus colegas que esse ano é um ano quente, um ano que os IPs florem bastante, então nós que competimos pelas fotos, eu não pus nenhuma foto, me lembrei disso agora porque estamos terminando. O IP amarelo da Santa Casa vai florescer em breve, então foquem também nas árvores das suas instituições para no EMO a gente colocar uma foto atual. E, Eric, se a gente não tem mais nenhuma pergunta aí, não sei se vocês querem fazer algum comentário final, senão acho que a gente está caminhando para o final. Acho que
completamos a nossa jornada aqui, são novidades muito bem-vindas. Acho que o Brasil precisa ficar mesmo par e passo com o que acontece lá fora, tem mais coisa para vir, e aí o leque de escolhas vai começar a ficar um pouquinho mais complexo, né? Então, é bom que a gente entenda bem quais são as tecnologias que a gente está usando e entenda quais são os objetivos também que a gente busca, e lembrar que a gente tem um tratamento no momento que é um tratamento adequado e que trouxe muita vantagem para esses pacientes. Então, é de uma base boa que a gente está partindo para esse novo futuro. Então, obrigada, gente, obrigada pela participação, a gente fica à disposição e até um próximo encontro. Obrigada, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.